Existe cura para a hérnia de disco na coluna vertebral? Hoje eu vou falar um pouco sobre o que é hérnia de disco na coluna, quais são as principais causas para que aconteça uma hérnia de disco e também quais são os tratamentos disponíveis para poder melhorar as dores e conseguir tratar de uma forma definitiva a hérnia de disco na coluna. Meu nome é Dr. Ricardo Miranda, eu sou médico ortopedista e especialista em coluna. E aproveita e já segue a gente aí no canal, já dá um like aí no vídeo, clica no gostei e aproveita para olhar os vídeos que nós temos lá no canal, vários vídeos falando sobre saúde da coluna vertebral, tá ok? Então, inicialmente eu vou falar para vocês o que é a hérnia de disco. Então eu tenho aqui esse pequeno modelo que mostra exatamente o que são os discos da coluna, que são exatamente essas estruturas, que são os amortecedores que ficam nessa região aqui da coluna vertebral entre uma vértebra e outra. Então esses amortecedores, com o tempo, eles começam a desgastar, né? A partir dos 20, 25, 30 anos de idade, a nossa coluna já começa a ter os primeiros sinais de discopatia degenerativa, ou seja, um desgaste desse disco de forma que ele fica um pouco mais rígido, ou seja, as estruturas que tem dentro do disco, o colágeno específico, os proteoglicanos, o grau de hidratação que existe dentro desses discos, isso começa a diminuir e os discos vão começando a apresentar os primeiros sinais de discopatia degenerativa. E isso nada mais é do que o desgaste natural, o envelhecimento natural dos discos. E essa discopatia degenerativa, quando associada com falta de músculo na coluna vertebral, com uma diminuição dessa massa muscular, com erros posturais, acaba levando com que essa discopatia evolua para uma hérnia de disco. E aí exatamente a principal causa de hérnia de disco na coluna. Então, quando acontece uma hérnia, justamente esse disco que está aqui dentro, os proteoglicanos, acaba começando a querer romper e extravasar para fora. E aqui atrás está os nervos, estão as raízes, está a medula. E quando sai uma hérnia de disco, acaba comprimindo essas estruturas. Então, nesse outro pequeno modelo, já mostra uma hérnia que realmente extravasou e chegou aqui na região do nervo e acaba comprimindo o nervo aqui na porção de trás. E aí começa a dor, além de ter dor nas costas, essa dor irradiar para a perna, ter formigamento, dormência e perda de força. E existe tratamento para essa condição que está acontecendo, que leva a dor, a hérnia de disco? Sim, existem dois tratamentos principais. Inicialmente o tratamento conservador, que é o tratamento com reabilitação, que existem técnicas específicas com fisioterapia, osteopatia, liberação miofascial, tração, pilates, que são tratamentos conservadores que podem resolver até 80% dos pacientes que sofrem por hérnia de disco na coluna. Porém, existe uma parcela de pacientes que não melhoram com o tratamento conservador e muitas vezes nós precisamos utilizar uma técnica chamada técnica endoscópica. É a principal técnica hoje cirúrgica para poder resolver as hérnias de disco que não melhoram com o tratamento conservador. E as técnicas cirúrgicas, eu entro com um aparelho de vídeo exatamente nessa porção para poder fazer a correção desse fragmento de disco que fez um extravasamento e eu consigo corrigir e eliminar o foco de dor e melhorar a compressão na medula e nas raízes. Então não é sempre que precisamos, mas quando o paciente faz um tratamento conservador, no mínimo 2, 3 meses, não está tendo uma melhora nas suas dores, não está tendo uma melhora nos seus sintomas, é um paciente que está tendo um déficit neurológico progressivo e teve uma falha no tratamento conservador, nós temos a opção de tratamento endoscópico para poder fazer uma correção da hérnia de disco e poder devolver qualidade de vida, melhora das dores irradiadas. E uma pergunta que os pacientes sempre me fazem é se depois de um tratamento endoscópico essa hérnia pode ou não retornar. E justamente tanto no tratamento conservador quanto no tratamento cirúrgico, em que eu consigo fazer a correção dessa extrusão, as hérnias de disco podem retornar. Depende muito de como o paciente vai levar o seu estilo de vida depois. Ou seja, não pode ganhar muito peso, não pode elevar muito peso, tem que se ter um fortalecimento da musculatura lombar, tem que se ter um bom alongamento e quando nós temos esses cuidados no decorrer da vida, depois de um procedimento, normalmente não há problemas, mas em até 13% dos casos podem retornar as hérnias de disco
tanto no tratamento conservador quanto no tratamento endoscópico da coluna. E isso se dá para pacientes que não têm os cuidados adequados com a coluna vertebral depois de um eventual tratamento. Tá ok, pessoal? Então, se vocês gostaram desse vídeo, aproveita, já clica aí no gostei, dá um like e segue a gente no canal e pode encaminhar esses vídeos para as pessoas que sofrem de hérnia de disco e podem se beneficiar dessa informação. Tá ok? Forte abraço!